É importante que vocês tenham muita atenção na hora de fazer operações envolvendo tempo, porque o tempo, até hoje, nós utilizamos o modelo sexagesimal, que é de 60 e 60 para minuto e segundo. Já a hora, a gente usa o sistema duodecimal, que é uma parte até dos 60. O duodecimal seria de 12 em 12. Coloquei aqui uma adição, é importante vocês olharem a simbologia. Eu poderia colocar aqui hora, minuto, segundo. Só que eu coloquei esse símbolo, aparece com muita frequência, inclusive para falar de angulação. No lugar da hora seria grau, e aqui continua sendo minuto, quando é só esse tracinho, e aqui dois tracinhos segundo. Primeiro, nós vamos fazer a operação normal para cada uma das partes. Depois a gente vai ver o que acontece. Então aqui no segundo, o resultado vai ser em segundo. 8 mais 7, 15, vai 1. 4 mais 3, 7 mais 1, 8. 85 segundos. Nos 85 segundos, eu já tenho 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos. Eu vou retirar desse 85 segundos 1 minuto, que são 60 segundos. Eu vou cortar aqui, vai sobrar 25 segundos e passei 1 minuto para cá. Então aqui, como que vai ficar? 8 mais 6, 14. Com esse 1 minuto, 15 minutos. 15 minutos, vai 1. 5 mais 1, 6, mais 4, 10. Então, 105 minutos. Agora, uma hora tem 60 minutos. Então, aqui eu vou retirar uma hora. Se eu retiro 60 minutos daqui, vai sobrar 45 minutos. E aí vai uma hora para cá, que são 60 minutos que eu retirei. E aí eu faço a operação aqui normal. Aqui eu já vou colocar uma hora, então 10 mais 23, 33 horas. Só que a gente sabe que um dia, pelo sistema duodecimal de 12 em 12, o dia tem 12 horas, são 24 horas. Então eu vou retirar desses 33 horas as 24 horas para dar um dia. Um dia. Tirei as 24 horas. Como que ficou aqui? 9 horas. Então, a resposta para essa soma será 1 dia, 9 horas, 45 minutos e 25 segundos. Um dos primeiros instrumentos de observação do tempo foi o relógio de sol, que utilizava da sombra de uma haste para determinar um horário. Só que esse relógio só dava para usar de dia. Ele é dividido em 12 partes iguais, enquanto o sol passa do leste para o oeste. Outro instrumento que foi feito foi um relógio de água. Sabendo da divisão do dia, colocava-se água num recipiente e ela ia gotejando, e esse gotejamento, dependendo da quantidade de água que tinha no recipiente, dava uma noção do tempo, quando passava um determinado volume de água. Muito parecido com esse sistema, temos a ampulheta, que é como se fosse um relógio de areia. Um instrumento que revolucionou esses tipos de relógios, que são muito arcaicos, é o relógio de pêndulo. Ele foi muito estudado, ele foi um dos primeiros relógios a funcionar com pouco erro. O pêndulo ele oscila quase que harmonicamente, mas tem um desgaste no eixo do pêndulo. E por conta do peso também do pêndulo. O relógio de quartzo, ele ultrapassou a tecnologia do pêndulo. O quartzo está relacionado a um tipo de mineral que oscila quando tem excitação elétrica. Ela oscila com uma repetição constante. Além do relógio de quartzo, o avanço da tecnologia foi o relógio digital. O relógio que a gente tem hoje mais avançado é o relógio atômico, que utiliza da oscilação do césio. O corpo. Quando a gente estuda o espaço e o tempo, é necessário essas grandezas para estudar um corpo. Não existe espaço e tempo em lugar que não tem corpo. Como que você vai falar do tempo passando se não tem corpo? O corpo é o conjunto de massas tomadas uma a uma, o conjunto de partículas ou partes da matéria em estudo. O corpo é extenso, ele possui forma, ele possui volume. Não existe partícula. O conceito de partícula, ele é matemático, ele é só para o estudo do movimento. Na física, a gente utiliza muito essa noção da partícula, que seria um objeto adimensional, sem dimensão, porque as dimensões dos corpos podem ser insignificantes quando a gente vai estudar o movimento. Por exemplo, quando a gente fala do planeta Terra, um corpo extenso, imenso, dando volta no Sol a uma velocidade a 30 km por segundo, demorando 1 ano para dar a volta no Sol, é uma distância enorme, perto da dimensão
dimensão dele. Por mais que a Terra seja enorme, a dimensão é insignificante perto dessa trajetória, desse percurso relacionado ao tempo. A mesma coisa eu poderia falar de um automóvel, independente do tamanho do automóvel, poderia ser um caminhão bitrem, mas que sai de Belo Horizonte e vai para São Paulo. É muito pequeno perto do tamanho da estrada. Então a gente estuda os movimentos dos corpos, tratando os corpos como partículas ou corpos pontuais. Para se descrever a variação de um corpo no espaço, é necessário alguma referência, talvez um sistema de coordenadas, uma localização desse corpo no espaço, o tempo que esse corpo está, os instantes que vão passando enquanto esse corpo se movimenta, e também o observador, porque um movimento pode ser observado de diferentes formas, dependendo da localização do observador. Então, todo movimento necessita de uma referência. Nesse quadrinho que eu achei numa rede social, eu não sei de quem fez o quadrinho, mas eu achei interessante, porque, sabendo que a Terra movimenta com uma velocidade altíssima no espaço, o menino pede para o cachorro ficar exatamente no mesmo lugar, no mesmo ponto. Obviamente isso não acontece, porque nós estamos no movimento, nós estamos numa velocidade muito alta. E nós não sentimos isso. Uma ideia sobre o referencial seria um observador na beira de uma estrada, observando uma pessoa que esteja dentro de um ônibus jogando uma bola para cima. Então repara, se fosse feita uma trajetória desse movimento, seria uma trajetória parabólica. Isso pelo observador que está na estrada. Agora, se fosse a pessoa que está dentro do ônibus observando esse mesmo movimento, ela ia jogar a bola para cima, e esse movimento seria como se fosse uma reta e não um movimento parabólico, como a pessoa que estava fora do ônibus percebeu. É o mesmo movimento. Imagina um avião que joga uma bomba. Quando a bomba sai do avião, ela não para o movimento. Ela está na mesma velocidade que o avião, na hora que o avião largou essa bomba. Então, enquanto o avião voa, a bomba ela continua junto com o avião, se o avião não mudar de direção, sentido e velocidade. Isso também desprezando uma resistência do ar ou algum tipo de vento que pode mudar esse movimento da bomba. Repara, então, que esse movimento ele é semi-parabólico para uma pessoa que está observando lateralmente esse movimento. Agora, imagina o próprio piloto, alguém que esteja no avião olhando a bomba caindo. Esse mesmo movimento, ele é percebido de outra forma. Ele não percebe esse movimento parabólico de uma pessoa, ou semi-parabólico, de uma pessoa que estaria fora do avião, vendo esse movimento lateralmente. Na física, a gente utiliza muito variação. A gente trabalha muito com variações em diferentes grandezas. Para falar sobre a variação do espaço, antes, eu vou comentar sobre um tipo de variação que vai ser fácil vocês compreenderem a ideia. Imagina que esteja fazendo uns 20 graus Celsius pela manhã de um dia. E aí chega no meio-dia, vai para 30 graus Celsius. Então, nesse período do começo do dia até o final do dia, variou 10 graus Celsius, aumentou 10 graus Celsius, foi do 20 para 30. Uma forma de você fazer essa conta é você pegar o valor final, que seria 30 graus Celsius, e diminuir pelo valor inicial. Iniciou o dia a 20, a tarde foi de 30. Então, final menos inicial, 30 menos 20, mais 10 graus Celsius. Agora, imagina que de tarde estava 30 graus, aí chega de noite, rola uma ventania, uma tempestade, sei lá, geada, granizo e tudo mais, despenca a temperatura, vai lá para 5 graus Celsius, positivos. Saiu do 30 e foi para o 5. A temperatura final é 5 graus Celsius, a inicial é 30. Então 5 menos 30 dá menos 25 graus Celsius de variação de temperatura, uma variação negativa. Então quando a variação é negativa, houve uma diminuição daquela grandeza. Voltando sobre a questão dos posicionamentos, eu vou dar um exemplo aqui
da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a cidade de Igarapé, que fica na rodovia Fernão Dias, que liga a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas, ao capital de São Paulo. Essa posição ela não está exatamente certa, ela é aproximada, mas você já deve ter visto nas rodovias brasileiras uma placa dessa azul com o nome da rodovia e a quilometragem. Esse é um ponto de localização. Vamos supor que uma pessoa esteja exatamente na entrada de Igarapé, no quilômetro 510. Existem várias entradas em Igarapé e várias entradas em Belo Horizonte. Supondo que ela esteja no quilômetro 510. Não significa que ela andou 510 quilômetros. Esse é o ponto inicial onde ela está. Da mesma forma que a gente fez a variação da temperatura, a gente também vai fazer a variação do espaço. A gente usa como símbolo da variação esse triângulo aí, chama delta. E sempre quando aparecer esse delta, tanto na matemática quanto na física, está relacionado à variação. O S, a gente utiliza o S para o espaço, para a localização, porque tem muita coisa na física que está meio que relacionada ao inglês, ao alemão também. Eu acredito que seja por conta de space. A gente usa também como simbologia o zero e o F. O zero para falar de inicial e o F de final. Alguns livros, eles utilizam ao invés de zero, o I para inicial. Eu não gosto de usar o I porque o I, na matemática, a gente usa para taxa. Eu prefiro utilizar o zero para falar sobre início. Então, S0 é uma posição inicial, SF é a posição final. E a variação entre esses dois pontos é ΔS. Ou seja, a variação sempre vai ser final menos inicial. Então, no nosso exemplo, que seria Belo Horizonte e Igarapé, vamos supor, sabendo do posicionamento que essas cidades estão numa rodovia que já está com todos os seus marcos já bem definidos, vamos supor que uma pessoa saia da cidade de Belo Horizonte e vá para Igarapé. Para saber quanto que ela percorreu, você vai fazer a variação dessa posição, das posições, vai ser a final menos a inicial. A inicial é 470, a final 510. Então você vai fazer 510 menos 470, que dá mais 40 quilômetros. Agora vamos supor que essa pessoa ela faça o contrário, ela saia de Igarapé e vá para Belo Horizonte. Então a posição inicial agora dela é o quilômetro 510 e o final o quilômetro 470. Então vai ser 470 menos 510. O valor vai dar o mesmo, de 40 quilômetros, porém vai dar negativo. Isso tem um significado, porque ela está voltando um trajeto já pré-determinado. É como se ela estivesse voltando para a origem e não progredindo, aumentando progressivamente a medida. Ela estava no 510 e está indo para o 470. O positivo deu do 470 para o 510, um crescimento. Nesse modo, ela está decrescendo. Em módulo, os dois automóveis eles percorreram a mesma distância e a mesma direção, porém em sentidos contrários. E por conta disso, na física, a gente utiliza do sinal para determinar esses sentidos. É a mesma direção, porém, como é sentidos contrários, um vai ser positivo, porque está num movimento progressivo, e o outro vai ser negativo, quando está diminuindo o seu posicionamento. Repara que a pessoa pode nunca ter saído de Igarapé, mas se ela for para BH, ela está como se ela estivesse voltando em relação ao referencial da rodovia. Mas existe um cuidado que deve ser tomado. Imagina que a pessoa saia de BH, vá para Igarapé e depois volte para Belo Horizonte. Se você faz a variação do posicionamento, a posição inicial, ela saiu de BH, é 470. A posição final também é 470. 470 menos 470, nessa variação de posição, é zero. Ela variou 0 quilômetros. Isso soa estranho. É como se você pensasse de uma pessoa que nasce no hospital e morre no mesmo hospital. É como se ela não tivesse andado, é como se ela não tivesse vivido, não feito nada na vida, porque ela começou e terminou no mesmo ponto. Não é assim que acontece. Para situações que há variação de direção, variação de sentido no mesmo movimento, é importante que você separe cada uma dessas partes. Primeiro, eu vou analisar o movimento de BH até Igarapé e depois analisar de Igarapé para BH. A gente já fez isso. A distância percorrida vai ser a soma do módulo dessas distâncias. Módulo é essa barrinha aí que está separando cada uma das variações. O módulo significa um valor absoluto. Se ele saiu de BH e foi para Igarapé, numa variação de mais 40 km, e saiu de Igarapé e foi para BH, numa variação de menos 40 km, o módulo
módulo de mais 40 é 40. O módulo de menos 40 é 40. Somando esses valores, esses dois módulos, o carro percorreu 80 quilômetros.